Boa noite. O informativo TV Caravelas já vai começar. A Polícia Militar apreendeu 850 quilos de maconha durante uma operação de combate ao tráfico em Ipatinga hoje. Uma mulher de 28 anos e 4 homens de 32, 33 e 22 foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, o material estava distribuído em uma casa, em uma empresa de lanternagem e dentro de uma caminhonete roubada. A ocorrência foi registrada no bairro Iguaçu. Além da droga, foram apreendidos um revólver, 6 cartuchos, balança e R$ 687. Ainda segundo a PM, no momento da abordagem, um dos homens tentou fugir de carro e bateu em uma das viaturas. Ninguém ficou ferido. Os presos foram encaminhados à delegacia de Ipatinga, juntamente do material apreendido. Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o Iraque ontem, na fronteira com o Irã. O número de mortos após o tremor na fronteira entre Iraque e Irã passa de 340. O número de feridos passou de 6.000. Os trabalhos de resgate e de retirada de escombros continuam pela manhã e o número de vítimas pode aumentar. O terremoto ocorreu às 9 da noite no horário local e 4 da tarde em Brasília e foi sentido em várias províncias do Irã. O tremor também foi sentido na Turquia, em Israel e nos Emirados Árabes, além da capital iraquiana, Bagdá. Um programa da TV iraquiana estava no ar na hora do terremoto. Entraram em vigor no último sábado as mudanças na lei trabalhista propostas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Congresso Nacional. São muitas alterações na CLT e várias ainda devem ser rediscutidas pelos parlamentares. Mas o importante é saber como podem ficar os contratos a partir de agora. Acordo assinado por patrões e empregados via sindicato agora tem força de lei, mesmo que não esteja previsto na legislação. A jornada de trabalho pode ser negociada e não entra no cálculo tempo de descanso, alimentação e deslocamento. O texto também permite a jornada de 12 horas de trabalho com 36 de descanso. O intervalo de almoço pode ser reduzido, mas o mínimo é de 30 minutos. As férias agora podem ser divididas em até 3 períodos. Nenhum inferior a 5 dias corridos e um deles com pelo menos 14 dias. A jornada intermitente não era prevista na CLT. Agora será permitida a prestação de serviços sem horário fixo. O trabalhador só receberá pelo tempo de serviço prestado. O texto também reforça a lei da terceirização sancionada em março pelo presidente Temer. Ela valerá para qualquer função na empresa, mas a nova lei exige uma carência: 18 meses para o empregado demitido ser contratado como pessoa jurídica ou terceirizado. A partir de 2018, paga o imposto sindical quem quiser. A contribuição opcional continua equivalendo a 1 dia de trabalho por ano. A reforma trabalhista criou a demissão em comum acordo. O aviso prévio passa a ser de 15 dias, a multa de 40% do FGTS diminui para 20% e o trabalhador pode sacar 80% do dinheiro que tem no fundo de garantia, mas perde o direito ao seguro-desemprego. Gestantes e lactantes não podiam trabalhar em atividade insalubre. Pela nova lei, a proibição só vale para funções de grau máximo, como operar raio-x e cuidar de pacientes com doenças contagiosas. Atividades com grau médio ou mínimo de insalubridade são permitidas, a não ser que as grávidas apresentem atestado médico.
Quem ganha menos de R$ 2.212 tem direito à justiça gratuita, mas se perder uma ação trabalhista, vai pagar os custos do processo e os honorários da perícia. E em caso de ações por danos morais, a indenização será proporcional ao salário. Para o governo, empresários e parte do poder judiciário, a reforma trabalhista vai gerar empregos. Mas para a oposição, sindicalistas e muitos juízes do trabalho, ela tira direitos. A lei entra em vigor sem acabar com a polêmica que marcou a discussão sobre o projeto. Calma, gente. Foram muitos embates entre governo e oposição. Nós não vamos aceitar. Não existe essa palavra não aceitamos aqui. Até senadores de partidos governistas questionaram a reforma. Uma carga de maldade que sufoca e penaliza os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais desvalidos. Está reaberta. Na Comissão de Assuntos Econômicos houve tumulto. A oposição conseguiu rejeitar o texto na Comissão de Assuntos Sociais. Mas em plenário o governo venceu com sobra. Votaram sim 50 senhoras e senhores senadores, não 26, uma abstenção. A matéria foi aprovada com o compromisso do governo de fazer ajustes nos pontos mais polêmicos. A negociação envolveu, entre outros itens, o trabalho de gestantes em locais insalubres, a jornada intermitente e as 12 horas de trabalho com 36 de descanso. Mas a promessa de amenizar a reforma não diminuiu a polêmica, dentro e fora do Congresso Nacional. Se questionada na Justiça, parte da nova lei pode não ser aplicada, segundo a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que representa 4.000 juízes. É que a lei, em diversas passagens, ela está em desencontro com a Constituição do Brasil. E os juízes, de acordo com a sua independência funcional, eles têm obrigação de fazer valer a Constituição. E em outros pontos, essa lei que abrange quase 200 dispositivos, ela também está em desencontro com convenções internacionais que o Brasil ratificou. E os artigos questionáveis são vários. A chegada de um elemento novo, até então desconhecido para nós, que é a questão do trabalho intermitente. A questão que a gente costuma chamar de tarifação do sofrimento alheio, no limite da indenização compensatória por perdas e danos. As partes relacionadas à medicina e segurança do trabalho, como intervalo, extensão da jornada, além das possibilidades de negociação direta entre trabalhador e empregador. Mas o judiciário está dividido. O presidente do TST, instância máxima da Justiça Trabalhista, diz que a nova lei não fere a Constituição e defende a flexibilização de direitos. Ao jornal Folha de São Paulo, Ives Gandra também afirmou não ver problemas no artigo da reforma que prevê indenização por danos morais proporcional ao salário. Durante a semana, as declarações repercutiram no Senado. Reconhece que essa reforma nada mais é do que uma retirada, do que uma subtração dos direitos dos trabalhadores. O que está na lei tem que ser cumprido. A gente tem visto algumas reações, mas muito na linha política, né? Que, aliás, não deveriam ser feitas por juízes que têm que se manifestar nos autos. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento tão confuso no Brasil que às vezes as pessoas tendem a se colocar em posições antagônicas até sem terem esse tipo de representatividade para tal. Mas sem dúvida nenhuma a nossa posição é de esperar o cumprimento da legislação e, portanto, a ampliação maciça de contratações para o Brasil. As aplicações das novas regras trabalhistas geram muitas dúvidas. Pedro Neri, que é especialista em economia do trabalho, conversou com a TV Senado sobre o assunto. Pedro, o que da reforma trabalhista já começa a ter efeitos práticos e o que ainda precisa de uma regulamentação? Olha, tudo na verdade tem efeitos práticos, mas houve um entendimento entre lideranças do Senado e o Poder Executivo de que alguns aspectos da reforma trabalhista seriam alterados por meio de uma medida provisória ou de um projeto de lei. Então é possível que alguns pontos, como o trabalho intermitente, a jornada 12 por 36, sejam alterados e rediscutidos aqui no Congresso Nacional para limitar um pouquinho a sua abrangência. Então pode ser que, digamos que o início efetivo dessa reforma demore mais algumas semanas. Bom, foram mais de 100 mudanças na CLT, mudanças que provocaram protestos de trabalhadores. O trabalhador realmente ele
perde? O que ele perde, o que ele ganha com essa reforma? Olha, o entendimento da Casa não foi de que havia perda de direitos, tanto que os direitos trabalhistas estão regulamentados pela Constituição e a reforma trabalhista foi aprovada por meio de um projeto de lei, então por uma norma infraconstitucional. Então o entendimento vencedor na Casa é de que não havia perda de direitos. De uma maneira geral, os efeitos esperados com a reforma trabalhista, por economistas e especialistas, é um ganho expressivo ao longo dos anos no emprego formal, quer dizer, mais empregos com carteira assinada e também talvez ganhos de renda, do que no jargão dos economistas a gente chama de produtividade. Porque, de uma maneira geral, a ideia da reforma trabalhista foi flexibilizar as relações de trabalho e ganhos tanto no emprego formal quanto na produtividade são os esperados. Está havendo muita dúvida por parte dos juízes do trabalho e eles alegam, inclusive, que algumas mudanças são inconstitucionais ou ferem acordos internacionais. Qual é a sua opinião sobre isso? Existem alguns aspectos que são um pouquinho controversos e que, de fato, devem ser mais bem compreendidos depois de uma medida provisória ou um projeto de lei. Por exemplo, a jornada 12 por 36 por acordo individual. O entendimento do Senado, da CCJ, foi de que isso é possível, mas os senadores, por meio desse acordo, gostariam que fosse apenas por negociação coletiva. E o entendimento de associações de juízes, como a ANAMATRA, é de que isso é inconstitucional. Então, esse tipo de minúcia, de detalhe, de dúvida, vai ser sanado eventualmente com um projeto de lei ou uma medida provisória. Agora, eles alegam também que pode gerar interpretações diferentes, inclusive essa coisa de está valendo, vale para os contratos, para as ações antigas ou só para as ações novas? Eu acho que o entendimento que vai acabar sendo predominante é que apenas novos contratos, que a lei só vai se aplicar a novos contratos e também que as novas regras de judicialização também só vão se aplicar a novas ações. Quer dizer, quem entrou com uma ação trabalhista anteriormente não poderia sofrer as sanções, por exemplo, de caso perda a sua ação, como novas ações sofreriam. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. As crianças apresentam progressos em espaços de tempos definidos, chamados de marco de desenvolvimento. Estes aprendizados precisam ser acompanhados de perto. A genética e o ambiente em que eles vivem podem influenciar. Eu descobri muito cedo que ele era autista, porque quando chegou 1 ano e 8 meses, eu comecei a desconfiar que ele era diferente. Porque assim, fui criada criando meus irmãos, então eu sabia como era o desenvolvimento de uma criança. Meus irmãos com 1 ano me chamavam de titia, de mamãe, brincava. E o Caio não, ele sempre me apresentava um comportamento diferente. E ele toda a vida foi muito imperativo. O dia que ele andou me lembra como hoje. Ele caiu tanto que eu fiquei preocupada. Ele caía, levantava e ia embora. E assim, eu fui vendo as coisas diferentes. Quando o profissional de saúde, naquele mês, não perceber aquele marco do desenvolvimento sendo alcançado, não significa que essa criança está com um problema de desenvolvimento. Na verdade, no próximo mês, essa criança precisa ser novamente acompanhada. Então, quando essa criança apresenta 2 marcos de desenvolvimento não alcançados, aí o profissional da saúde tem que estar mais atento, né, para essa criança. Ele vai acompanhar essa criança de uma forma mais próxima, para verificar se realmente é necessário que haja algum encaminhamento para um serviço especializado. Quando eu falava que ele era diferente, dizia para a família, para os avós, para o pai dele, dizia que eu estava procurando coisa, né? Doença para o menino, porque ele era super esperto. Comia, brincava, mas daquele modo diferente. O mais importante é essa vigilância, essa atenção
e em se percebendo qualquer atraso nesse desenvolvimento, que se amplie essa vigilância. E o Caio eu coloquei no meio da sociedade. Se é convidado para uma festa, tem que aceitar do jeito que ele é. Esta edição do Informativo fica por aqui. Uma boa noite.